Saudações, leitores e seguidores do Instituto Liberal, eu sou Lucas Berlanza e este é mais um IL Flash, aquele momento da semana em que a gente elenca os 7 artigos que mais impactaram e fizeram mais sucesso no nosso site oficial e nas nossas redes sociais. E hoje o nosso primeiro artigo já começa tratando de uma polêmica que dominou as discussões no Brasil, nas redes sociais, chegou a ocupar até o noticiário internacional, que foi a polêmica relativa ao podcast Flow, comandado ali, conduzido pelo Monark, na presença dos deputados Kim Kataguiri e Tabata Amaral, em que surgiu o tema de uma possível liberdade de expressão, de associação de nazistas no Brasil, a exemplo do que acontece na legislação norte-americana. Esse tema será mais detalhadamente recuperado no artigo que está na liderança do nosso IL Flash de hoje. Mas antes disso, nós temos um texto do Roberto Rachevski sobre as comparações que daí decorreram no debate público brasileiro, ou como eu sempre digo, na nossa tentativa de debate público no Brasil, entre o comunismo e o nazismo. É o artigo do Rachevski sobre comparar comunistas com nazistas. O texto dele foi baseado num comentário de alguém que ele veio a ler, dizendo exatamente que não se pode fazer essa comparação porque os soviéticos, portanto comunistas, ligados à vertente stalinista, libertaram ao campo de concentração de Auschwitz, libertaram os judeus que lá estavam presos, que seriam exterminados pelos nazistas. E ele diz que sim, os soviéticos libertaram os prisioneiros de Auschwitz porque foram os primeiros a chegarem lá durante os confrontos que puseram fim ao predomínio hitlerista na Alemanha. Os soviéticos só chegaram lá porque Hitler rompeu o famoso pacto Ribbentrop-Molotov, o pacto de não agressão, o tratado comercial e o acordo de invasão da Polônia, Romênia, Lituânia, Letônia, Estônia e Finlândia, com a divisão territorial desses países entre a Alemanha e a União Soviética que ele tinha assinado com o ditador soviético Joseph Stalin. Todo mundo sabe, diz o Rachevski com toda a razão, que os soviéticos libertaram os prisioneiros dos campos de concentração nazistas enquanto mantinham os seus próprios campos de concentração, conhecidos como gulags, em que os soviéticos colocavam os seus prisioneiros políticos. Os soviéticos libertaram os presos de Auschwitz não por humanidade, por amor, por fraternidade, por nada disso, mas porque eles passaram a ser propriedade do povo soviético. Cuidar do que é seu é uma boa tática. Então não é por conta dos atos exteriores dos soviéticos durante a Segunda Guerra Mundial, em que felizmente lutaram ao lado dos aliados contra o eixo capitaneado pela Alemanha nazista de Adolf Hitler, não é por isso que os soviéticos passam a ser os mocinhos da história contemporânea e que vamos esquecer as atrocidades e o genocídio por eles perpetrados. Contra o socialismo, nós temos uma importante série de dicas do nosso Luan Esperandio no artigo 3 dicas de como lidar com seu professor de esquerda. Quem estudou há pouco tempo, quem tem alguma recordação mais próxima do colégio, vai se lembrar provavelmente daquele professor esquerdista irritante que só passava um viés da questão, que só analisava a história sob a perspectiva da esquerda. Vai se lembrar disso como eu me lembro muito bem e da dificuldade que era lidar com isso se você não concordava com aquele discurso, você não concordava com aquela pregação desbragada. E o Luan traz uma série de dicas, de orientações que são de importância prática hoje para quem é estudante, quem está nessa situação, seja num colégio de ensino médio, seja numa faculdade, e precisa lidar com perdão da expressão, a encheção de saco desses pentelhos esquerdopatas que assumem funções de docência nos dias atuais. Ele dá uma série de dicas, que a pessoa tenha uma postura cordata, que respeite o seu professor apesar de tudo, que tenha, que vise na tentativa de se expressar, de falar aos alunos e não especificamente ao professor, porque isso terá uma recepção melhor e será mais bem visto. Enfim, uma série de orientações que ele dá para como se portar e como sobreviver ao ambiente em que você precisa lidar com um professor doutrinador, um professor de esquerda.
A defesa de uma postura firme contra a esquerda e a sua hegemonia nos espaços de expressão cultural na sociedade é o tema do artigo também do Roberto Rachevsky, Polarização Política e o Fim da Hegemonia da Esquerda. O artigo do Rachevsky reflete sobre o escândalo que muitos esquerdistas fazem ainda hoje por perceberem que eles perderam o domínio da expressão cultural, que eles não têm mais a hegemonia, que existe uma direita, existem liberais, existem conservadores, existem militantes do MBL, bolsonaristas, o que quer que seja, que contraria a égide, a ortodoxia desse pessoal. E para eles isso é inacreditável, isso é inconcebível. Portanto, o posicionamento que eles costumam adotar de reação a isso, de contestação a esse cenário, de como se tudo devesse ficar sob a redoma da ideologia deles, é o que o Rachevsky está alvejando nesse artigo. Por falar em firmeza, nós temos um líder firme na série A Sabedoria de, no episódio da semana, mais uma vez, uma produção do João Luiz Mauad, desta vez A Sabedoria de Abraham Lincoln. Abraham Lincoln, nascido em 1809 e falecido, assassinado em 1865, foi, como todos sabemos, presidente dos Estados Unidos da América. Como presidente, capitaneou os Estados Unidos na Guerra Civil contra os Confederados do Sul, o Norte contra o Sul, e foi ali o responsável ali pela emenda que aboliu a escravidão. Abraham Lincoln foi líder do Partido Republicano nas suas origens e é um personagem importante da história norte-americana que tem ali as suas mensagens, os seus recados, as suas máximas dentro de um espírito liberal, um espírito de liberdade, e sob esse aspecto é que são reunidas algumas das suas citações mais célebres neste artigo do João Luiz Mauad. Por outro lado, também com firmeza defendendo o capitalismo, esse é o objetivo que nós temos aqui no próprio Instituto Liberal, defender a economia de mercado, as suas benesses, com firmeza, mas firmeza acompanhada de argumentos, de detalhes, de fatos a atestar o sucesso que o capitalismo proporcionou. Nós temos um artigo do Dino Bastos Sávio, O Capitalismo e Suas Batalhas. Firmemente ele defende o sucesso do capitalismo, apresentando-o como um sistema único, que jamais será substituído porque a sua essência expressaria a natureza humana. Ele é um sistema de produção em prol do coletivo, ao contrário do que se costuma apregoar, dada a livre escolha do consumidor, porém com recompensas individuais para o empreendedor, trabalhador ou criador daquela riqueza, daquele produto que será adquirido pelos consumidores dentro da sua livre vontade, com a sua livre decisão e, portanto, a sua absoluta soberania. Agora, uma pausa para uma questão internacional. É o artigo da página Liberalismo Brazuca, Putin e a crise energética na Europa. Todos devem estar acompanhando a Rússia nos últimos dias, nas últimas semanas, se tornou protagonista das discussões internacionais, dos noticiários, por conta da tensão de uma possível invasão russa à Ucrânia por razões ali territoriais, o risco de a Ucrânia aderir à OTAN. Isso gerou uma tensão internacional, que no momento em que gravamos este vídeo ainda está em peso, ainda está em pleno vigor. Bem, a Rússia está aqui no centro da análise feita por esse artigo, que diz que o grande erro dos países europeus foi eliminar ou diminuir fontes de energia baratas e confiáveis, energia nuclear, desenvolvimento de gás natural doméstico, por exemplo, e compensá-las com fontes intermitentes e voláteis de energia, muitas vezes sob a argumentação ideológica da energia limpa, né? Eólica e solar, por exemplo, que ainda não estão prontas para serem confiáveis na visão do nosso artigo da Liberalismo Brazuca. Com a Rússia fornecendo um terço do gás natural consumido pelos europeus, isso os deixa de mãos atadas para dar uma resposta mais dura às ameaças de Putin à soberania ucraniana. No momento, a Europa é quase uma refém energética da Rússia, diz o artigo. É verdade que uma paralisação no fornecimento de energia seria mutuamente destrutiva, já que a economia russa também é muito dependente da exportação energética. Porém, se uma coisa a história nos ensinou, e essa é a conclusão do artigo, é que ditadores e déspotas como Putin não são conhecidos por sua racionalidade, mas sim por sua imprevisibilidade.
Por falar em ditadores e déspotas, o artigo na liderança de hoje é um texto do nosso querido amigo Lucas Sampaio sobre, como nós prometemos, a questão Monarch, nazismo, liberdade de expressão. É o artigo Monarch, liberdade de expressão e John Stuart Mill. Toda a confusão se deu por uma questão de forma, é verdade, a coisa foi muito mal verbalizada pelo Monarch, e depois o Kim Kataguiri acabou entrando de gaiato nessa história. Todo mundo foi em cima dele também, até com repercussões no parlamento, na minha opinião, profundamente absurdas e incompreensíveis de se presenciar, mas essencialmente o que eles estavam tentando sustentar era uma apologia do modelo americano de ampla liberdade de expressão e associação, já que nos Estados Unidos existe um partido nazista formalmente. Existe. Um partido nazista fundado ali nos anos 50, existe até hoje um partido nazista naquele país. É extremamente diminuto e ele evidentemente não pratica a violência concretamente, mas defende a segregação, adota a suástica como símbolo. Há uma liberdade estética de expressar reverência ao nazismo e até de se associar num partido nazista. E eles acharam que, na visão deles, esse seria um caminho mais adequado para lidar com o problema de ideologias extremistas. E gerou-se um escândalo em cima disso. O que o Lucas Sampaio faz é mostrar que, embora evidentemente cada um possa ter sua opinião sobre isso, e a gente não deveria interditar o debate de maneira tão autoritária, o fato é que grandes liberais defenderam esse tipo de caminho de amplíssima liberdade de expressão, e é o caso de John Stuart Mill, que inclusive é muito levantado por muitos liberais mais progressistas ou liberais sociais que criticaram Kim Kataguiri, criticaram o Monarch, que atacaram esse discurso. No entanto, o próprio Stuart Mill defendia uma ampla e praticamente irrestrita liberdade de expressão. Esse foi o nosso IL Flash de hoje. Eu espero que vocês gostem dos artigos e dos debates proporcionados pelo Instituto Liberal. Semana que vem estaremos de volta. Afinal de contas, para nós, você é a parte mais importante da sociedade. Até a próxima.